E a minha receita de hoje é esse bolo de bergamota ou mexerica, mimosa, tangerina, não sei como chama aí na sua região. O importante é que essa receita fica deliciosa, o bolo fica macio, fofinho e essa cobertura cremosa deixa ele ainda mais gostoso. É uma receita fácil de fazer que eu tenho certeza que você vai gostar. E para você não perder nenhuma dica dessa receita, fique comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu já vou começar preparando a massa do bolo. Em uma tigela eu vou colocar 4 ovos e vou acrescentar 1,5 xícaras de açúcar. Vou bater esses ovos com açúcar por mais ou menos 1 minuto, só para que aumente um pouco de volume. Já misturei bem os ovos com o açúcar. Eu vou acrescentar meia xícara de óleo, pode ser qualquer óleo vegetal de sua preferência, e 1 xícara de suco de bergamota. E eu estou utilizando para essa receita essas bergamotas aqui, essas que são as bem comuns, essa aqui inclusive aqui do meu quintal. Vou colocar também uma pitada de sal, vou misturar aqui rapidamente. E se você não quiser fazer com bergamota, ou mimosa, ou mexerica, você pode fazer com suco de laranja na mesma quantidade. Agora eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Vou misturar bem até que fique homogêneo, mas sem bater demais a massa. Lembrando que todos os ingredientes que eu utilizo na receita, eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo com pesos e medidas. Já misturei bem a farinha, agora eu vou colocar o fermento. Para essa receita, 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. E é só misturar rapidamente aqui na massa. E a massa do bolo já está pronta, vejam que massa bonita que fica. Agora eu vou colocar na forma. Eu vou utilizar para esse bolo de hoje uma forma de tabuleiro. Ela mede 30 por 20 e ela tem 5 centímetros de altura. Eu untei ela com manteiga e polvilhei com farinha de trigo. E para tirar o suco da bergamota, eu fiz o mesmo processo que faço com a laranja. Cortei no meio, passei no espremedor de frutas e depois passei por uma peneira. Só vou acertar aqui um pouco a massa. E eu já vou levar esse bolo para o forno. E o meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Esse bolo leva em torno de 35 a 40 minutos para assar. Você faz o teste do palito, ele tem que ser limpo e seco. Assim que o bolo estiver assado, eu volto aqui para preparar aquele creme de cobertura e servir esse bolo para vocês. E eu já estou de volta com o bolo de bergamota assado. Aqui no meu forno ele levou 35 minutos para ficar pronto. Agora eu vou preparar a calda de cobertura para poder servir esse bolo para vocês. Para a cobertura eu vou utilizar 1,5 xícaras do suco de bergamota. Vou acrescentar meia xícara de açúcar. E eu tenho aqui 1/4 de xícara de água. Eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de amido de milho. E vou misturar bem o amido aqui na água até que ele se dissolva totalmente. Eu vou ligar o fogão e vou ficar mexendo sempre até começar a engrossar. Mas eu já mostro o ponto correto para vocês. E assim que levantar a fervura, ele já chega no ponto rapidinho. Ele começa a soltar assim essas bolhas maiores e você pode ver que ele fica mais brilhoso com a cor mais intensa. Vou desligar aqui o fogão. E a cobertura tem que ficar nessa consistência, um creme ralo, porque após ele esfriar, ela vai ficar mais firme. Agora eu já vou colocá-la ainda quente por cima do bolo. E vejam como a massa desse bolo está bem macia e fofinha. E agora é só colocar toda a cobertura. Vou espalhar bem. Eu vou aguardar esfriar um pouco para poder servir para vocês. E agora que a cobertura já esfriou um pouco, ela já está mais cremosa, eu vou cortar aqui um pedaço do bolo para vocês. Olha só que bolo maravilhoso, um bolo de bergamota com uma massa bem macia e uma cobertura bem cremosa. E vejam a fofura que fica esse bolo de bergamota, uma massa macia e fofinha. Essa cobertura cremosa, bem azedinha, faz toda a diferença nessa receita. É aquela receita ótima para você preparar agora no inverno e aproveitar as frutas da estação. Eu espero muito que tenham gostado da receita de hoje. Quando você fizer na sua casa, tire uma foto e poste aqui na comunidade no YouTube. É só você vir aqui no meu canal, acessar a aba de comunidade, que você pode postar essa foto lá.
Eu quero aproveitar também e agradecer os assinantes aqui do meu canal. A Carmen Portes, Gláucia Lopes, Delciara Maria Brossi, Marcelo Oliveira, Manuel Rosa, Rose Chagas e Dilma Rodrigues Farias. O apoio de vocês tem sido muito importante para mim. Lembrando que eu tenho receitas de segundas a sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveite e já se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixe um joinha nesse meu vídeo. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!